Estamos de volta com o nosso Manhã da Piedade. Vamos aprender então a fazer máscaras. Você pode fazer para você, para quem você gosta, para sua família, para dar de presente. E, gente, por que não aproveitar para ganhar um dinheirinho extra neste momento de pandemia? Nós conversamos com a Juneiva, que é artesã no último bloco, né? E ela ensina as pessoas também. Ela dá aula de artesanatos agora via internet, né? E ela vai te ensinar então a confeccionar uma máscara agora. Ela preparou esse vídeo com todo cuidado lá na casa dela para passar, para a gente divulgar para você aí de casa. Vamos assistir então. Para você fazer a máscara, você vai precisar de 3 camadas de tecido de algodão com tamanho de 31 por 21 centímetros. Você vai dobrar. Para facilitar o risco, eu vou dobrar com a parte do tecido mais claro aqui para cima. Então você dobra no meio, posiciona o molde e risca. Eu aconselho que você risque com uma caneta apagável, que é facilmente encontrada em papelarias, ou então com um lápis, mas jamais use caneta esferográfica para fazer qualquer tipo de trabalho de costura. Você vai alfinetar para poder recortar tudo junto. Se sua tesoura não for muito bem afiada, você pode fazer em partes separadas. E aí você risca várias vezes em cada camada de tecido e recorta separadamente. Então aqui é só a gente recortar em volta desse risco. Então vai ficar assim, eu já recortei. Cada camada da máscara é composta de 2 partes, então eu tenho aqui 6 partes de tecido. O molde da máscara tem um tamanho de 17,5 de altura por 13,5 de largura. Agora é só você juntar as 2 partes, colocando direito com direito do tecido, ou seja, estampa com estampa, se for estampado, e alfineta. Então você vai repetir nas 3 camadas da máscara. E agora nós vamos unir essas 2 partes, passando uma costura reta aqui em volta, aonde que eu fiz uma marcação apenas para você visualizar melhor aonde você vai costurar. A largura aqui eu deixei mais ou menos de meio a 1 centímetro, você consegue ter uma medida legal da sua máscara. Então costurei as 3 partes, elas estão unidas agora, costuradas. Você vai pegar apenas uma delas. Se você fez uma costura aí com a distância mais ou menos de 1 centímetro, você vai tirar somente nessa parte aqui. As demais camadas, as 2 camadas, você vai passar com ferro. Se você for iniciante na costura, eu te recomendo você utilizar o ferro, senão você vai poder fazer direto essa costura que eu vou ensinar aqui agora. Mas para facilitar para você, faça isso. Para você entender melhor como vai ser essa costura agora, eu marquei com a caneta apagável, essa caneta fantasminha, apenas o que você vai fazer, para mostrar apenas o que você vai fazer na sua costura. Então, ó, você vai levar para a máquina, ele é aberto assim, e vai passar uma costura aqui em volta, desse jeito que tá aqui na marcação. E agora você vai observar aqui, essa parte aqui com ângulo maior, é a parte de cima, onde que vai encaixar perto aqui do nariz. Então você vai colocar essas 2 partes aqui, uma de frente à outra, que a gente fala direito com direito do tecido. E vai fazer assim, ó, vai unir essas 2 partes, encaixar uma dentro da outra. E aí você vai observar a costura aqui, a da junção, não essas 2 costuras, mas a costura da união das 2 partes com essa mesma costura. As 2 tem que encaixar e você vai alfinetar. A gente vai entrar com a terceira camada.
a mesma coisa. Essa parte aqui, que é do nariz, você vai encaixar ela aqui, ó. E vai alfinetar agora as 3 camadas de uma vez só. Pode tirar agora esse alfinete aqui de trás, para a gente ajeitar o restante da máscara. Alfineta. Então vai ficar assim, as 3 partes, e vai dobrar uma beiradinha de aproximadamente aí de meio centímetro a 1 centímetro. E aí fica assim. Então aqui eu passei a costura e fiz uma marcação de caneta apagável apenas para demonstrar para vocês aonde que é feita essa costura. Ok? Você vai tirar um pouquinho em volta, principalmente essa parte aqui que tem um relevo, você corta um pedaço. E agora a gente vai desvirar. Sempre o desvire acontece nessas 2 camadas aqui, ó. Se eu dobrei aqui, ó, então eu pego uma camada, 2 camadas e abro. E aí a gente faz esse movimento assim, ó, para poder assentar melhor as camadas, não enrugar. Então ela já meio que desvira, já quase dobrada, ó. E agora você vai passar um pesponto, né, um ponto reto de costura em toda a volta. Então aqui eu marquei também com a canetinha apagável para demonstrar onde você vai costurar. Então você vai costurar em volta de toda a máscara, vai fechar toda essa parte aqui, tá? Uma costura reta contínua. Ficar assim. E agora, para a gente poder fechar e colocar o elástico, tem 2 maneiras. Ou você tem um elástico chato, que é aquele mais fininho, e aí você costura ele, já emenda e vai colocá-lo assim. E aqui você já costura, passa a costura aqui. Ou então, se eu tenho um roliço assim, eu deixo para colocar depois. E aí eu vou também dobrar as 2 partes, o suficiente para poder passar um elástico e o nó que a gente vai dar. Então eu recomendo que tenha mais ou menos em torno de 2 centímetros, tá, de largura aqui. Fecho aqui, passo uma costura reta. Então vai ficar assim. Eu estou utilizando 32 centímetros, mas vai ser de acordo aí com cada formato de rosto. Então eu até indico, se alguém for fazer para vender, que não dê um nó muito apertado, para que o seu cliente possa também afrouxar um pouco ou apertar esse elástico, tá? Aí, ó, eu dou um nó. Aí você pode apertar bem. E faz a mesma coisa do outro lado. E acertou o tamanho, aí agora a gente pode cortar esse excesso. Então prontinho, a sua máscara de 3 camadas de tecido já tá pronta. Muito bacana, né? Gostaram da dica de hoje? Dá para fazer aí na sua casa, dá para ganhar um dinheirinho, né? E essa dica do elástico aí é essencial para a gente evitar que fique puxando a orelha, que fique incomodando também durante o uso do acessório. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho. No próximo bloco tem a reflexão sobre o Evangelho do Dia e também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. É daqui a pouquinho.